Saudações, eu sou o Gilberto Trapazon e esse é o nosso canal sobre a magia de evocação Goetia e Angélica. Vamos falar um pouco hoje sobre um conceito que é bastante comentado e faz parte do aprendizado, que são justamente as iniciações. O que são as iniciações na espiritualidade, na magia? É um conceito bastante amplo, nós certamente faremos outros vídeos sobre isso. É uma área bastante extensa, então vamos procurar apenas passar algumas ideias sobre o que significam as iniciações no caminho espiritual, no caminho do ocultismo, no caminho da magia. Natureza sempre linda, maravilhosa. Quando uma pessoa ela ingressa no seu caminho espiritual, no caminho de estudo do ocultismo, da magia, normalmente isso ocorre por curiosidade. Algo atrai a atenção da pessoa, seja pela sua própria imaginação, às vezes pela sua fantasia, ou porque ela leu ou ouviu palavras que tocaram o seu coração, o seu espírito. E aquilo atiça a curiosidade dela e ela deseja saber mais. Da onde vem essa luz que nos ilumina? Por que a Terra gira? Por que a natureza brota de novo, mesmo tendo sido tantas vezes arrasada? Ela nasce de novo. Esse aqui é um local que há pouco tratores passaram aqui, derrubaram tudo, e a natureza está crescendo toda de novo. Por si só a natureza se recupera. E é uma curiosidade. Por que isso ocorre? Existe alguma causa maior? Será que isso é apenas coincidência? Que tipo de energias chegam até nós? Essa energia, como a do Sol, ela traz algo mais? Por que os antigos veneravam o Sol? E até hoje cultuamos a majestade solar, o seu grande poder e a sua luz que ilumina, fertiliza a nossa vida, a nossa terra. São questões que atraem a curiosidade das pessoas. E essa curiosidade, ela pode crescer. Muitas pessoas buscam o misticismo, o ocultismo, apenas como curiosas. Ou estão buscando um determinado poder, mudar algo nas suas vidas, ou apenas querem saber como aquilo funciona. Mas o curioso, ele tem uma característica muito fácil de identificar. Ele é apenas curioso, ele não vai se fixar necessariamente em nada. E assim são a maioria das pessoas, elas têm um certo interesse pelo misticismo, pela espiritualidade, pela magia, mas não existe uma dedicação maior. Porém, algumas vão sentir dentro de si que aquilo é algo que elas querem aprender, que elas querem saber mais. E elas passam ao próximo nível, que é tornar-se um interessado. A pessoa que é interessada, ela começa a se dedicar em uma determinada área. Ela vai buscar informações sérias sobre um determinado assunto. Enquanto que os curiosos, normalmente, tantos, são aquilo que nós chamamos de turistas espirituais. O turista espiritual é o curioso que vai toda semana em alguma palestra de um místico, de um mestre, frequenta tudo quanto é evento que aparecer, mas de coisas diferentes, sem compromisso nenhum. Literalmente ele é o passeio turístico deles. Então por isso que nós chamamos eles de turistas espirituais. Eles transitam por toda parte,
mas sem um interesse real, sem um compromisso real. Apenas são pessoas curiosas, eles acham aquilo bonito, mas não passa disso, não há nenhum interesse maior em aprender, em se dedicar. Por isso que alguns vão se destacar e vão passar ao próximo nível, que é o que nós chamamos de pessoa interessada. A pessoa que é interessada, ela realmente vai escolher um daqueles assuntos e começar a se dedicar mais. Vai comprar livros, vai buscar informações, hoje nós temos a internet, vai buscar grupos que tenham afinidade com aquela área em busca de um maior aprendizado. Essas são as pessoas interessadas. Então, para cada 100 curiosos, talvez um se torne um interessado e vai começar a estudar um pouco mais, aprender algumas coisas, inclusive começar a ter um certo estilo de vida um pouco diferente. É a pessoa que já vai acender um incenso, tendo uma ideia que aquele incenso ajuda as energias da sua vida, da sua casa. Ele começa a ter um certo interesse sobre aprender sobre a alimentação, por exemplo, a saúde do seu corpo. Então esse é um próximo nível. E apenas alguns desses interessados vão realmente buscar o aprendizado. O interessado, ele ainda é uma pessoa que não tem tanto compromisso. Ele tem interesse realmente sobre o assunto, mas ele não pretende se dedicar mais àquilo. O próximo nível é quando a pessoa decide realmente começar a aprender sobre aquela área. E aí, a grande diferença. Ela decide que quer aprender. Existem muitos curiosos que todos os dias aparecem dizendo que querem aprender magia. Porém, eles não têm base nenhuma. Eles são apenas curiosos. Na verdade, eles não querem aprender. Tanto que a maioria desiste pelo simples fato que nós falamos que é necessário ler os livros. A pessoa tem que estudar, a pessoa precisa desenvolver uma disciplina pessoal, tem várias coisas que ela precisa aprender. Isso chega para que a maioria desista, inclusive são a maioria dos que dizem que nós somos arrogantes e não queremos ensinar. Puxa vida, isso é uma caminhada. Vejam, o curioso, mesmo transitando em tantas áreas, ele já está aprendendo alguma coisa. E ele precisa desenvolver a sua força de vontade. Num vídeo anterior eu falei sobre desenvolver uma ideia para que ela chegue a um pensamento, esse pensamento tornar-se um anseio e o anseio tornar-se um compromisso. O curioso está no início desse ciclo. Ele tem muitas ideias, mas não se fixa a nada. Então assim, ele precisa aprender a filtrar essas ideias, algumas serão escolhidas, e talvez uma delas se torne um pensamento, um desejo de começar a entender, e aí ele se torna um interessado. O interessado ele já tem uma noção de que existem muitas áreas, e que por acaso na maioria dessas áreas, se não todas, é necessário a leitura de livros, o estudo, a prática pessoal, uma certa disciplina. Então o interessado já tem uma percepção sobre isso. Notem que isso já é um caminho de aprendizado. A pessoa já está trabalhando sobre si mesma, está investindo sobre si mesma. Até que ela decide realmente aprender. Ela vai começar a colocar esses estudos em prática. E aí inicia o aprendizado. A pessoa finalmente vai passar a ser um aprendiz iniciante. Ele está iniciando o aprendizado. Ele está fazendo seu primeiro passo a sério. Ele só se torna um aprendiz porque ele foi antes o interessado, fez um trabalho, aprendeu coisas. Ele só se tornou um interessado porque antes ele também foi um curioso em busca de informação. Então notem, para cada etapa desse aprendizado existe um trabalho. E quando a pessoa fez o seu trabalho, fez a sua busca dentro de cada área, vai chegar um momento
em que ela está pronta para iniciar uma nova etapa. Então, quando a pessoa finalmente chega ao ponto de tornar-se um aprendiz, essa vai ser a sua primeira iniciação na magia, na espiritualidade, no ocultismo. Seja trabalhando por si próprio, seja buscando uma escola de ensinamento, por exemplo, a Ordem Rosa Cruz, que é uma ótima escola, eu recomendo muito, alguns outros grupos que existem. Então ele é o primeiro passo sério, é a primeira iniciação séria que essa pessoa vai conhecer. E o que é a iniciação? Muitos pensam que a iniciação significa que a pessoa já seja algo muito grande na espiritualidade, na magia. Não, iniciação é início. É isso que significa tornar-se um iniciado. O iniciado é a pessoa que começou uma jornada. Então o aprendiz, quando ele é iniciado, significa que ele assumiu um compromisso de aprendizado consigo mesmo. Ele vai entrar num caminho que é totalmente novo. Mas ele só se torna um aprendiz porque antes ele foi um interessado sério. Ele só se tornou um interessado sério porque antes ele também foi um curioso que percebeu que existia algo mais, teve interesse e finalmente tornou-se um aprendiz. E o aprendiz ele já tem uma ideia de que são necessários livros, ele já sabe, porque como interessado ele estava comprando livros, já estava estudando. Ele tem uma noção de que será necessário uma disciplina. Ele vai precisar do seu próprio espaço. Ele vai precisar ter um certo nível de independência. E é como aprendiz que as pessoas vão aprender os básicos da espiritualidade, da magia, do ocultismo, que são muitos passos, muitas etapas que mudam de acordo com o sistema, de acordo com a linha espiritual deste ou daquele grupo. Como aprendiz, a pessoa vai começar a trabalhar de uma maneira mais efetiva, numa disciplina pessoal, aprender algumas coisas básicas, como cuidar do seu corpo, da sua alimentação, aprender técnicas de meditação, desenvolver a si mesmo como pessoa. E isso pode ser um trabalho de 1 ano, 2 anos, e essa pessoa vai crescer espiritualmente e vai começar a ter o contato maior com o seu espírito e perceber o que nós chamamos de fé. Mas não aquela fé cega, é a convicção de que existe algo mais. E essa convicção é algo que surge gradualmente no coração, no espírito da pessoa. A pessoa cresce na sua vida, cresce no mundo e inicia a sua caminhada. É isso que significam iniciações, iniciar uma caminhada. Com o tempo, com os anos, esse aprendiz ele vai alcançar níveis, graus maiores de aprendizado. Porque o aprendizado na espiritualidade, no ocultismo, ó, os vizinhos passando aqui. Nossos vizinhos aqui. Aqui é cidade pequena, aqui tem o costume, todo mundo cumprimenta todo mundo. Então, temos esse aprendizado de vida. No início, a caminhada, no ocultismo, na magia, na espiritualidade, ela é sempre mais fácil. É quando tudo é bonito. As pessoas olham, enxergam o resultado de pessoas que já estão uma vida inteira trabalhando naquilo. E acham muito bonito. Por isso que isso atrai a curiosidade, o interesse. Porém, existe toda uma caminhada até que nós chegamos a esse nível de aprendizado. Nós não chegamos ao topo daquela montanha simplesmente porque eu quero. Eu tenho que caminhar até lá. Oi, vizinho, tudo bem? Então a nossa caminhada, ela essa em belos prados, áreas floridas, é tudo fácil. Porém, veja o exemplo aqui. Nós temos essa pequena colina ali atrás. Para chegar lá, eu tenho que descer todo esse morro primeiro. Atravessar um rio, pântano, subir tudo de novo lá do outro lado. Não é uma caminhada simples.
Apesar de essa aqui ser uma caminhada muito simples, é uma pequena colina, tem uns 300 metros de altura. Isso é uma caminhada simples. Agora imagine isso como o início de uma caminhada. Subir a sua primeira colina. Que dizer subir uma grande montanha, 3.000 metros, 5.000 metros, 8.000 metros de altura. Isso é um aprendizado de uma vida inteira, de técnicas. E é um aprendizado gradual. Então eu repito, as iniciações ao início, elas são como um vale verde. É tudo tranquilo. Porém, logo mais nós vamos ter colinas que nós precisamos subir, montanhas, rios que nós vamos ter que atravessar, penhascos, precipícios, perigos, desafios que fazem parte da caminhada. Isso vai ajudar no aprendizado, é um comentário simbólico, comparativo, é claro, né? Mas isso vai desenvolver a nossa força de vontade, o nosso desejo de conquistar mais, de aprender mais. Então, esse primeiro nível de iniciação de aprendiz é a primeira vez que a pessoa vai dar um passo real. Ela ainda não está efetivamente compromissado. O aprendiz, ele ainda é um curioso também, ele está aprendendo o básico. E de cada aprendiz, poucos continuam realmente a sua caminhada. De 100 pessoas que começam no primeiro ano, boa noite, boa tarde. De poucas pessoas que começam, de cada 100, apenas uma passa para um segundo nível de aprendizado. Normalmente, a maioria das escolas tem como praxe um aprendizado de 1 ou 2 anos para o nível mais básico, as coisas mais básicas que a pessoa precisa aprender. A partir daí, boa tarde, Zé, tudo bem? A partir daí a pessoa vai seguir no seu aprendizado com melhores ferramentas. Então, normalmente, o primeiro nível de aprendizado são as coisas básicas e essenciais. Uma disciplina básica, aprender a ter horários, respeito com quem lhe ensina, respeito com as outras pessoas que estão no nível mais baixo também, cuidados básicos de corpo, aprender algumas técnicas básicas. A partir daí, dependendo do aprendizado da pessoa, ela poderá entrar num segundo nível de aprendizado, onde ela não será mais apenas um aprendiz. Ele já tem noção de que precisa estudar, de que precisa ler, ele vai ter as suas práticas. Veja o exemplo da magia. Tantas pessoas querem ingressar diretamente no aprendizado da Goetia. Porém, elas não conhecem nada sobre a magia. E elas nos procuram. Ah, eu quero aprender a Goetia, o que eu faço? Uma sugestão é, inscreva-se no nosso canal e assista todos os meus vídeos. Isso já é um curso de magia, de introdução à magia. Os artigos que eu tenho publicados no meu site também, tem muita informação, são artigos enormes. Inclusive temos a ajuda agora de um colega, o Gabriel, que está traduzindo alguns artigos que no passado eu escrevi em inglês, porque eu participo de fóruns internacionais, e nem sempre eu tenho tempo de escrever nos 2 idiomas. Então alguns artigos estão em inglês, e o Gabriel está traduzindo esses artigos, já temos uns 2 ou 3 prontos, são artigos ótimos, muito importantes para o seu aprendizado. Então cada vez tem mais material. Isso já serve como uma base de aprendizado para muitos. Algo que eu falo desde o primeiro vídeo do canal. Vejam, nós já temos 64 vídeos feitos. Isso é bastante material. E desde o primeiro vídeo, o que eu falo? Trabalhar com oração. Isso é a primeira coisa que eu vou ensinar, que eu vou sugerir para uma pessoa. Trabalhar com oração. Isso vai ajudar a que a pessoa tenha um método. Pode ser com salmos da Bíblia, que são muito poderosos. Mas a oração, ela vai te ajudar a criar uma disciplina, que o aprendiz precisa desenvolver uma disciplina. Usar um método efetivo, um método que funcione.
e a leitura de salmos com convicção, com desejo sincero, reconhecendo ao Deus Altíssimo, é algo que funciona. Salmos é uma área que funciona muito, ajuda muito a vida da pessoa. Então esse é um primeiro aprendizado, aprender a orar, aprender a acender uma vela. Tem pessoas que estão uma vida na espiritualidade, elas não sabem acender uma vela, elas pegam a vela de qualquer jeito, não tem respeito nenhum. Quando você acende uma vela, você está acendendo uma luz para Deus. Então você vai pegar aquela vela, essa vela eu estou oferecendo a luz ao Deus Pai, ao Divino, para essa operação que eu estou fazendo agora. Mesmo que essa operação seja uma oração. Porque não existe uma operação mais importante que a outra. Existem sim operações mais simples ou mais complexas. Porém, todas são importantes quando a pessoa tem a noção, a consciência dentro de si de que isso faz parte do seu aprendizado, que ela está atraindo uma energia, uma luz maior para a sua vida e para os demais. Então, acender uma vela é sim algo muito importante. Depois a pessoa vai começar a perceber a natureza. Por que eu gosto tanto de apreciar a natureza? Cada vez que eu caminho na natureza, eu estou aprendendo também. Eu estou fazendo uma caminhada, porque as iniciações significam fazer uma caminhada em um caminho. Nós iniciamos o caminho, mas nós não sabemos aonde esse caminho vai dar. Nós temos uma ideia de que algum dia nós podemos chegar até o sol. A luz divina do Deus Pai, a iluminação, a realização da grande obra da alquimia, da transformação de si mesmo em algo superior. Existem muitas abordagens sobre isso. Então nós sabemos que isso é possível, porque outros já fizeram. Por milhares de anos na história nós temos exemplos de mestres, de monges, de sábios, de grandes almas que realizaram isso. Eles fizeram o seu caminho, deixaram algumas instruções, porém eles não podem explicar cada pegada. É a própria pessoa, o próprio aprendiz que vai fazer a sua caminhada. A estrada pode ser a mesma, mas a maneira com que a pessoa segue por essa estrada é diferente para cada um, porque cada pessoa vai ter o seu aprendizado, a sua vida pessoal, o que ela precisa aprender, o que ela precisa melhorar em si mesmo, que situações do passado ou até de vidas passadas ela ainda tem que resgatar na sua vida. Por outro lado, que grandes aprendizados ela teve na sua vida passada que ela pode usar agora. Tudo isso faz parte da nossa jornada. E nós começamos com coisas simples. Então não tem como a pessoa trabalhar diretamente com a Goetia sem ter uma noção básica das coisas. A oração vai ajudar você a se conectar com você mesmo. Você para agora por alguns minutos. Essa operação que eu estou fazendo é para mim mesmo. Então aprender a trabalhar consigo, primeira coisa. Isso também vai ajudar numa outra coisa, mais adiante, que é entender o porquê nós trabalhamos com círculos na magia. Quando eu faço uma oração, eu estou fazendo um círculo de energia ao meu redor. Isso também começa a formar uma luz, a aura da pessoa ela se torna mais luminosa e a própria pessoa começa a ter um círculo pessoal de energia. E esse círculo vai sendo fortalecido. No caso da Goetia, da magia angélica, os círculos desenhados, nós já estamos usando símbolos, sinais maiores que têm o seu porquê. São aprendizados graduais. Então começamos com a oração, a aprender sobre as energias da natureza, as energias do ar, da terra, do fogo, da água. São necessários esses aprendizados. Veja como tudo isso é um aprendizado. E isso faz parte de cada nível. Então o aprendiz ele vai ter uma ideia, um aprendizado básico sobre essas energias. Uma pessoa de graus maiores,
ela vai continuar aprendendo sobre essas energias, porém num outro nível. Nós estamos sempre aprendendo. E isso traz o crescimento. Então, é isso que são as iniciações. É o início de uma caminhada. Aí, tornar-se o iniciado significa que a pessoa vai passar por uma porta e entrar num novo caminho. Mas isso é bem diferente de receber um diploma. Você recebe o diploma ao final por exemplo, de um curso na universidade. Você se forma engenheiro, você se forma médico. Então, a partir daí, você passa a exercer aquela profissão. Porém, houve primeiro todo um trabalho anterior de anos e anos de curso universitário. Para ser um médico, 8, 10 anos de estudo. E somente quando ele se formar é que vai iniciar o seu verdadeiro aprendizado como médico. Porque a universidade prepara o médico. Mas ele precisa depois efetivamente passar a trabalhar, a agir, colocar o seu aprendizado todo em prática, e ele vai passar para um outro nível de aprendizado e de conhecimento. Então veja que é uma outra iniciação, ele não está pronto. Então cada iniciação ela vai nos ajudar com o nosso aprendizado, com o trabalho, com a nossa preparação, para que um dia nós estejamos prontos para cruzar uma nova porta, uma nova iniciação, um novo degrau no aprendizado da espiritualidade, da magia. Percebam, nós, na verdade, somos eternos aprendizes. Não existe um topo para isso. O aprendiz ele vai se tornar mais tarde um buscador. O aprendiz ele está aprendendo o básico. O buscador ele já tem uma noção sobre o que está fazendo e ele passa a interpretar melhor o que está fazendo e vai ter uma busca maior, porque a fase de aprendiz normalmente a maioria das pessoas entram nesse nível e é tudo que elas buscam saber na vida, elas não vão desenvolver mais do que aquilo. Ela não vai passar daquele nível. Ela nunca vai passar para um segundo nível de iniciação. Novamente, é uma regra. De cada 100 curiosos, um pode se tornar uma pessoa realmente interessada. De cada 100 pessoas realmente interessadas, uma pode se tornar um aprendiz. Faço as contas, de cada 10.000 curiosos, apenas um vai se tornar um aprendiz verdadeiro. De cada 100 aprendizes, um vai se tornar um buscador, vai conquistar um segundo nível de iniciação, ou seja, ele vai suportar a caminhada e vai chegar na próxima porta, onde será outro nível de aprendizado que é sempre contínuo. E na nossa caminhada humana, nós temos pessoas então em vários níveis de aprendizado, em vários níveis de caminhada. Por isso que nós comentamos sobre o respeito com as pessoas, o respeito com quem lhe ensina, o respeito com quem está aprendendo, porque cada pessoa está num nível diferente, assim como você está num determinado nível, a pessoa ao seu lado pode estar num nível mais alto ou mais baixo, mas ambos merecem o seu respeito, assim como você deve ser respeitado também, respeitar a si mesmo, respeitar o conhecimento, respeitar a espiritualidade, porque existe uma espécie de hierarquia celestial também, de aprendizado. Todos são importantes, mas existe um equilíbrio entre as forças. E esse respeito ele nos ajuda a entender também como é que funciona esse equilíbrio entre as forças, para que a nossa caminhada, ao longo das nossas iniciações que tivermos em vida, possa ser luminosa, de aprendizado, de crescimento,
quando nós ingressamos numa estrada, nós podemos seguir esse caminho a pé, caminhando, podemos fazer esse caminho com uma melhor preparação. Algumas pessoas iniciam essa caminhada sem estarem preparadas. Por exemplo, a pessoa começa a pretende ser um aprendiz, não tem preparação nenhuma, e digamos que ela entra num ônibus, apareceu um ônibus, e ela entra nesse ônibus. Ela nem sabe para onde o ônibus vai. Ela não levou água, não levou lanche, não levou nada. Começa a pedir para as outras pessoas dentro do ônibus. Porque ela não tem nada seu, não está preparada, não tem independência, não pesquisou, não se interessou antes em saber o que era necessário para fazer uma viagem de ônibus. Vejam bem, quando o ônibus chegar no seu destino, as outras pessoas que estavam preparadas aproveitaram melhor a viagem. Já essa, que entrou no ônibus às cegas, quando chegar no ponto final, ela simplesmente vai descer de novo no seu ponto de origem, pior do que estava antes, e sendo considerada um parasita, porque ela em nada ajudou com os outros, passou a viagem inteira reclamando. Então quando o ônibus chegar no seu destino, essa vai ser a única pessoa que vai voltar ao ponto de origem, porque foi apenas perda de tempo para ela. Existe isso também, por isso que eu comentei sobre os curiosos. Existem aprendizes que também são curiosos. Eles até podem se dedicar por um certo tempo, mas isso se repete. O aprendiz também pode ser apenas um curioso. Ele fica 6 meses numa determinada escola, acha que não é para ele, ou um mês. Tem gente que ingressa numa escola de aprendizado de magia, de ocultismo, uma semana depois já desiste. Ah, isso é muito difícil, isso é muito trabalhoso. São curiosos. Tem pessoas que já entraram em tudo quanto é grupinho, vamos chamar assim de grupo ocultista, de magia, grupo de meditação, grupo de yoga. Eles entram, qualquer um que aparecer eles entram, já se oferecendo como aprendiz. Fica uma semana, um mês no máximo. São novamente turistas. Por isso que geralmente de cada 100 apenas um vai chegar a um segundo ano de aprendizado. Porque o próprio caminho, ele mostra as suas dificuldades. Mas esse caminho pode ser luminoso quando nós percebemos a luz maior, a energia do Deus Pai. Quando nós fazemos a nossa parte, teremos o aprendizado. E à medida que a pessoa caminha, à medida que a pessoa faz o seu serviço, a sua parte, o seu trabalho, se dedica, ela vai estar pronta para quando algum dia ocorrer uma nova iniciação, um próximo degrau de evolução. E isso vai seguir adiante. Existem as grandes iniciações, onde a pessoa recebe chaves de energia. Eu falei até agora apenas sobre as iniciações básicas, que é ingressar no caminho, seguir uma disciplina, ter um certo aprendizado. Nesse ponto a pessoa já recebe algumas chaves sobre aquele assunto. A partir de determinados níveis existem aprendizados maiores, e essas chaves não são necessariamente palavras secretas, mas a pessoa está pronta para receber e contactar com uma determinada energia que ela necessita para continuar daquele ponto em diante. Por isso nós vamos ver em filmes de fantasia também cerimônias de iniciações, grandes rituais. O mestre coloca a sua espada sobre o discípulo. Existem transferências de energia. Claro, nos filmes existe uma coisa mais fantasiosa, porém isso ocorre também. São iniciações em que um mestre vai passar uma energia para o aluno, para o discípulo. E essa energia ajuda a que ele continue a sua caminhada, mas ela é novamente apenas uma porta por onde o discípulo está passando, porém já tendo uma maior energia. E as grandes iniciações, elas podem ser também no nível espiritual
os próprios espíritos podem se manifestar para a pessoa e entregar-lhe um ensinamento. A partir daí ele continua, são as grandes experiências espirituais, quando ocorrem tantas vezes manifestações visuais totalmente espontâneas. Não quer dizer que a pessoa já tenha programado que vai fazer um ritual e vai enxergar um espírito. Não, isso é diferente. No caso das iniciações, quando a pessoa está pronta, os próprios espíritos, as próprias energias com as quais ele está trabalhando vão se manifestar na vida da pessoa. Isso costuma ser repentino, mas não é algo que acontece ao acaso. Ele só vai acontecer quando a pessoa estiver pronta. Quando a pessoa estiver pronta, as energias se manifestam. Existe uma frase muito popular que diz: quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. Isso não significa que alguém vai bater na sua porta, se oferecendo como mestre para você. Isso não existe. Tá? Se alguém se oferecer para ser seu mestre, essa pessoa é um vigarista. O que vai acontecer é que a pessoa está pronta e, por alguma coincidência das forças naturais, das energias do universo, estando pronta, ela vai perceber que tem alguém que ela deseja conhecer. Ou existe a coincidência de uma palestra na sua cidade, ou a pessoa descobre um livro de um autor que ela não conhecia ainda. É por isso que nós dizemos, surge o mestre quando a pessoa está pronta, mas não é que, que a pessoa vai bater na sua porta. Vai ocorrer a oportunidade do discípulo conhecer alguém que seja um mestre que vai lhe trazer um ensinamento. E é assim que funcionam as grandes iniciações. Elas começam com uma pequena curiosidade que cresce, se torna um interesse, a pessoa se torna um aprendiz, o aprendiz vai se tornar um buscador, o buscador algum dia ele vai se tornar um discípulo verdadeiro do aprendizado, seja de um mestre vivo, seja do divino. E espero que isso dê uma ideia sobre o que são essas caminhadas iniciáticas. Veja a expressão, caminhadas. O que são as iniciações? As portas que nós passamos e vamos seguir por um caminho e que eu espero que todos possam ter o seu aprendizado também, que o seu interesse, a sua curiosidade possa se desenvolver, porque mesmo assim, mesmo que a pessoa jamais se torne um grande mago, um grande espiritualista, se o seu interesse for verdadeiro e respeitoso, ela também está aprendendo, está crescendo como pessoa. Não é todo mundo que vai ser um mago, um bruxo. Tantas pessoas têm mania de dizer, não, todo mundo pode ser bruxo. Não, todo mundo pode ser bruxo, mas não é todo mundo que quer ser um mago, não é todo mundo que quer ser um espiritualista. Muitas pessoas buscam apenas a sua vida mais tranquila, ter seus relacionamentos amorosos harmonizados, ter uma vida tranquila, em paz, ter a sua prosperidade, a sua saúde, que é sempre importante, ter um certo conforto espiritual, mas isso já é uma caminhada que a pessoa vai fazer. Então, algumas pessoas vão ter uma caminhada mais próxima do nível humano, outros vão buscar o conhecimento do eterno, do divino. E assim eu espero que todos possam ter na sua caminhada sempre a luz, a saúde, o amor no seu coração, uma vida próspera. Agradeço a todos e até a próxima.